aqui. E através de nós que aqui chegamos, Ele abençoa, Ele redime, Ele convida, Ele conquista, Ele consola, Ele conforta outras pessoas. E, de fato, o mundo veja e nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos ensina, no que diz respeito à unidade. A Bíblia nos diz para nós sermos para que o mundo creia que o Pai o enviou. Nós tenhamos habilidade, força e coragem para ser de fato essa luz que brilha no mundo. E foi para isso que Ele nos chamou, para isso que Ele nos salvou. Graças a Deus. Irmãos, nós falamos até aqui sobre a glória de Deus sendo revelada. Falamos sobre Deus revelando a sua glória na criação, falamos sobre Deus revelando a sua glória através de Israel, ou da condução do povo santo, livrando Israel, conduzindo Israel, protegendo Israel, disciplinando Israel, porque através dessa disciplina, através dessa condução, através dessa bênção, através dessa correção, dessas exortações da parte de Deus, não só Israel, mas outras nações conseguiam compreender o caráter de Deus. E aí nós nos lembramos do Salmo 126, quando as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por Israel. E nós podemos de fato ver e entender Deus também no controle da nossa história. E aí, no próximo ponto, nós vamos passar, falamos sobre a glória de Deus em Cristo Jesus. E então chegamos a esse ponto: como a glória de Deus ela é revelada a nós hoje, ou no tempo presente, como a glória de Deus nos é revelada. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 2 e 3. Atos capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Nos Evangelhos nós vemos Cristo ensinando a igreja. Nós vemos Cristo, o poder de Cristo Jesus manifestando, criando, fortificando, fortalecendo a igreja. Em Atos nós vemos a igreja de posse desse poder, dessa autoridade que o próprio Cristo concedeu. E aí em Atos, capítulo 2, vamos ler versículo de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A partir desse capítulo, a partir desse momento histórico na vida de Israel, na vida da igreja, na vida do mundo, Cristo agora não apenas passava entre o seu povo, manifestando a sua glória em elementos naturais, as chamadas teofanias, como nós vimos, não somente na pessoa de Cristo, que é de fato Deus, a expressão exata de Deus no meio do povo, mas agora, não mais de passagem, o próprio Espírito Santo de Deus habita na igreja, habita no povo de Deus. A glória de Deus faz morada em nós. No capítulo 2 de Atos nós vemos isso acontecendo. Isso não ficou reduzido a esse momento histórico. Nós, como cristãos reformados, presbiterianos, nós cremos que o Pentecoste foi um evento único, aconteceu naquele dia, mas as consequências, a extensão daquilo que aconteceu, o derramamento do Espírito, ela é prolongada, ela é perene, ela se estende até os dias de hoje. Nós não precisamos orar para que Deus execute ou faça um novo Pentecostes. O que foi derramado naquele dia sobre a igreja ainda está sobre a igreja. O que nós precisamos é um despertamento, é um avivamento, para que
nossos pensamentos, palavras e obras possam refletir a glória de Deus. Esse Espírito que desceu sobre a igreja, que pousou e repousou sobre eles, nesse capítulo que nós lemos aqui, ele não foi de passagem, como uma casa, um morador, um inquilino de uma casa de aluguel. Ele fez morada, Ele habita em nós. Então a igreja, a partir desse momento, ela é cheia da glória de Deus. Então, como a glória de Deus é revelada hoje, através de você, através de mim, através da igreja, através dos atos da igreja, através do corpo de Cristo. Deus nos deu esse privilégio, esse tesouro em vasos de barro. Nós vemos, vou passar para a gente ganhar um pouquinho de tempo, o que acontece quando o Espírito é derramado. O que acontece em nós, uma vez que nós temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos convencidos do pecado, nós somos regenerados, nós temos um conselheiro fiel, nós temos alguém que sonda o nosso coração, a nossa mente, nos instrui, nos comanda, nos dirige. Conselheiro fiel, cumprindo aquilo que Isaías capítulo 9 vai dizer: ele será chamado maravilhoso Conselheiro. E o Espírito Santo, ele completa a obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação, não pela nossa dignidade, que a gente não merece, a gente não consegue, mas pela graça. Ele confirma, ele aplica, ele insere, ele sela a obra de Cristo em nossas vidas. Quando a gente olha para Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós, por exemplo, celebramos a ceia, nós acostumamos a falar muito da morte de Jesus pelos nossos pecados, e é verdade, é a bênção das bênçãos, mas a vida de Jesus é também muito importante. A vida até a cruz. Ele nasceu para a cruz, mas a vida até a cruz foi de suma importância. Por quê? Na cruz do Calvário, Ele assume o nosso lugar, Ele assume a nossa penalidade, Ele nos substitui de uma forma vicária. Ele sofre a penalidade da ira de Deus sobre o homem. Desde Adão a culpa entrou no mundo. Então Deus, o Senhor Jesus, assume essa culpa, nos livra, tira a nossa conta do vermelho, nos livra do inferno. Paulo vai dizer que Ele prega na cruz do Calvário a nossa culpa. Ele nos livra do inferno, mas através da sua vida, em obediência perfeita às leis do Senhor, ao Pai, Ele não só nos livra do inferno e da morte, mas Ele nos coloca no céu através da sua vida. A morte livra do inferno, a vida nos coloca no céu de Deus, pela dignidade de Cristo Jesus. Nós somos aceitos por Deus. Na cruz Ele nos reconcilia, e a sua vida nos garante acesso ao Pai. Vida e morte de Jesus Cristo são igualmente importantes para a gente lembrar disso. Ele ensina, o Espírito Santo ensina e ilumina a igreja, Ele auxilia nas orações, Ele ressuscitou, o poder do Espírito, Cristo foi ressuscitado, a gente tem uns versículos aqui. Ele convoca, Ele vocaciona, Ele capacita para o serviço que nós não teríamos condições de fazer, mas Ele aprimora os nossos dons, Ele nos dá coragem, Ele nos dá força, Ele resgata a gente da tristeza, do desânimo, da depressão, da entrega. Quantas vezes a gente passou por situações que a gente achou: agora não dá mais, não tem mais jeito, nem alegria, nem solução, e Deus vai lá, o Espírito Santo do Senhor nos resgata lá da onde a gente às vezes nem queria sair. Salmo 139 é muito bonito, é um salmo que eu gosto muito, porque vai dizer: olha, todos os lugares que eu vou, Deus está. Grande Davi, ele reconhece alguns atributos e qualidades de Deus e reage a eles no Salmo 139. E aí uma das reações é descansar, porque ele vai dizer: ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ainda que eu tome as asas da alvorada, ou viaje na velocidade da luz, ainda que eu suba a mais alta montanha, o Senhor está lá comigo. Isso me faz pensar que Deus conhece os meus esconderijos. Esconderijo eu vou por vontade própria. Eu escondo, eu vou me esconder de alguma coisa ou de alguém. Eu vou lá e me abrigo. Deus conhece os meus esconderijos. Ele sabe quando eu estou fugindo, Ele sabe quando eu estou me escondendo, Ele sabe quando eu estou com medo, Ele sabe quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e só eu e Deus. E às vezes só Deus, porque a nossa mente vai para lugares que a gente
se perde. Tem dia que a gente não quer fazer nada, a gente não quer atender ninguém, a gente não quer ver ninguém. Nós fazemos o nosso quarto, a nossa cama, o nosso banheiro, o lugar ali de refúgio, o nosso lugar. Nos escondemos. Mas Ele não só conhece os nossos esconderijos, os lugares que vamos por vontade própria, mas Ele conhece também as nossas prisões. E a prisão é um lugar que nos coloca. E às vezes o medo nos coloca em prisões, as ansiedades, as tristezas, as enfermidades, problema financeiro, um monte de outras coisas. Nos coloca em prisões. Mas Deus conhece esconderijos. E o Deus que conhece esconderijos é o Deus que conhece prisões. Mas o Salmo me habilita a dizer que não só conhece, Ele está lá. E não só conhece, está lá. Ele tem poder para quebrar os grilhões que nós cantamos aqui. Nos tirar do esconderijo, nos fazer reaprender a viver e também nos tirar das prisões, usando força e coragem, fazendo ecoar nos nossos corações o que Ele diz, por exemplo, para Elias: o que fazes aqui, Elias? Quando Elias estava lá no fundo da caverna, né? Ele diz: Elias, em outras palavras, seu lugar não é aí. Você ainda tem coisas proféticas para fazer. Dá um jeito. E de fato, Deus vai com Elias. Não sei porque eu estou dizendo isso não, mas eu disse já. Deus chama a gente para o serviço. Ele nos vocaciona, Ele nos capacita, Ele nos habilita para o serviço. Louvado seja Deus. Mas não só isso, não só nos capacita, Ele sela a salvação dos eleitos. Nós não somos perdidos na mão de Deus. Ele habita no coração do crente. Ele atua na igreja. Ele molda a igreja. Ele muda a igreja. Ele transforma a igreja. E Ele nos faz, ou Ele faz de nós agora um templo do seu próprio Espírito. Falamos da manifestação da glória de Deus lá no passado, no templo e no tabernáculo. Agora Deus encontrou, ou melhor, Ele escolheu um templo diferenciado, não feito por mãos humanas. Ele escolheu morar em você, Ele escolheu morar em mim. Ele escolheu morar num novo lugar. O Espírito que fez surgir a igreja, Ele que agora faz da igreja a sua habitação, Ele partilha agora com a igreja a sua vida, aquelas qualidades próprias da natureza do Espírito Santo. Ele compartilha com a gente. Ele não só nos consola, nos conforta e nos alegra, mas Ele faz de nós, a igreja, instrumentos desse consolo, fortalecimento, conforto. O Senhor nos faz instrumentos da sua alegria para consolar, confortar, alegrar, dar esperança a outras pessoas. Ele não só habita em nós, Ele faz reforma em nós. Ele pega uma casa destruída pelo pecado e ilumina-se e reforma para ficar do gosto dele. Mas não só uma casa de temporada, uma casa permanente, uma casa a qual a gente gosta de receber pessoas. Ele gosta de receber pessoas. Ele faz o nosso coração do templo um lugar acolhedor. Nos ensina a acolher pessoas na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente está no grupo pequeno, a gente está exercendo isso. A gente está compartilhando a alegria de pertencer ao mesmo Senhor. Abrindo muito mais do que a nossa casa, mas abrindo o nosso coração. Coisas, e falando coisas, compartilhando coisas, como foi dito aqui, que às vezes o pastor não sabe, que o presbítero não sabe, que o diácono não sabe, que até o pai não sabe, que a mãe não sabe, mas aqui ele está ali. O líder do seu grupo pequeno, o seu amigo do grupo pequeno, gera essa situação de confiança, de discipulado mútuo, do compartilhamento das ações e das bem-aventuranças promovidas pelo Espírito Santo. Casas que se reúnem, casas que se abrem, casas que se enchem da glória de Deus. A presença dessas qualidades são indicações dessa atividade do Espírito Santo. Eu vou passar um pouquinho aqui para eu poder chegar onde eu preciso chegar. Nós podemos influenciar pessoas através do poder transformador do Evangelho, que alinha os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. Nesse texto lá de Paulo escrevendo a Timóteo 2, 16, 17, vai dizer, né, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente pensa em ensino e repreensão, correção e educação,
a gente vê Deus desconstruindo quem somos e pensamos ser sem Ele e construindo aquilo que nós precisamos ser com Ele e a partir dele e para Ele, com um propósito específico, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Espírito Santo faz isso com a gente, na gente. Ele colocou a glória dele dentro de você e dentro de mim, para que os nossos pensamentos, palavras e obras destaquem o seu caráter, a sua vontade e os seus atributos. A igreja ela não deve ser, umas aplicações rápidas aqui, a igreja não deve ser concebida como um movimento ou um construto social, como uma construção, um fenômeno sociológico. Nós não entendemos assim. A essência da igreja, ela está em Deus. Ela deve ser determinada não por uma análise das suas atividades ou como a igreja pode melhorar o mundo, mas como Deus, através da sua palavra, usa a igreja para melhorar o mundo. O Evangelho, ele apresenta, ele se destaca não como algo que é adaptável à cultura no sentido de receber influências culturais e então, como um povo, tentar alcançar todas as... Não, o Evangelho é supracultural. Ele não é modelado pela cultura, mas deve ser a lente a qual nós enxergamos a cultura e vivemos nela. A gente precisa, claro, de acomodações na nossa cultura, mas uma coisa para te lembrar, e eu sei que você sabe, algumas delas são adaptáveis. Algumas formas são adaptáveis, muitas formas são adaptáveis. Princípios são inegociáveis. Inegociáveis. Estratégia para evangelismo é bênção. Grupo pequeno é uma estratégia dessa. Mas jamais podemos substituir estratégias ou os princípios por estratégias. Sejam as melhores e mais pragmáticas. A gente precisa entender. E o resultado, quem gera o resultado de fato é o Espírito Santo. E a igreja existe por causa do seu relacionamento com Deus. Ela existe para cumprir a vontade do Senhor, no poder do Espírito Santo. Grupo pequeno é bom demais, é muito bom. A igreja é bom, é difícil, não é fácil, mas é bom. É bênção. O pessoal fala assim, viver na igreja, ser crente na igreja é fácil, difícil é lá fora. Como diz a Esther, quando a Esther quer falar não, ela fala menos. Então, e aí, Esther, você fez isso? Ela menos. Então, ela dá uma amenizada. Então, por que às vezes viver na igreja é fácil? Porque a gente passa pouco tempo, relativamente falando. Quando a gente passa um pouquinho mais tempo, aí começa. Dificuldadezinha aqui, dificuldadezona lá, e a gente tem que ir lidando com essas coisas. Como crentes. Mas não só aqui dentro da igreja, lá fora também. O grupo pequeno é muito bom, é confortável, mas ele não pode ser formatado simplesmente para trazer prazer para a gente. Ele também pode trazer prazer para a gente, mas ele não pode ser a nossa glória. Ele tem que levar a glória para Deus. E a glória de Deus tem que se manifestar aqui. Tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele. A igreja é a continuação da presença de Cristo, o mistério do Senhor no mundo. Embora seja uma criação divina, a igreja é composta por seres humanos imperfeitos, e ela não alcançará a perfeita santificação ou glorificação até o retorno do seu Senhor. Então a gente continua aprendendo, ajustando uma coisa aqui, ajustando uma outra coisa ali. Sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja não é perfeita, mas ela está a caminho da perfeição, porque ela precisa se mirar naquele que é perfeito. A diferença não é quem nós somos, mas quem Ele é, quem Ele quer que nós sejamos. Então, se você quer melhorar o seu grupo pequeno, comece com você. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento no grupo pequeno? Para ter ideias, eu tenho certeza que o seu líder aí no grupo pequeno vai gostar de ouvir. Às vezes a gente tem muita coisa para dizer, a gente não diz quase nada. E eu tenho aprendido que a gente precisa dizer. Precisa ser sincero, ser franco com as pessoas, sabe? A Bíblia mostra isso. Olha, se você, seu líder lá, fez alguma coisa que você não gostou muito bem, chega para ele e conversa. Ele é seu líder. Conversa com ele, chega para ele e fala assim, olha, a gente pode melhorar aqui. E a gente nós como líderes, a gente precisa ter uma maturidade para ouvir. E dizer, realmente, ponderar, olha, você está certo ou não, irmão, a gente precisa pensar nisso aqui. O relacionamento cristão é feito com transparência. E Jesus ensina isso.
Jesus não poupou Pedro de ouvir verdades duras. Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda de Satanás. Olhando para Pedro, porque não cogitas as coisas de Deus. Estou dizendo para você fazer isso para o seu liderado, não, para a sua sassa, não estou dizendo isso não, cuidado. Mas estou usando um exemplo para você tratar com honestidade. Seja sincero, seja transparente. Um dos pilares do cristianismo é a verdade. Verdade, então a gente precisa pensar nisso. E por fim, nós somos salvos para refletir a glória de Deus. Falamos sobre glória, falamos das manifestações da glória. E agora, nesses últimos momentos, eu queria que a gente pensasse em coisas mais práticas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. 6, 7, e depois nós vamos ler alguns versículos de 3. Colossenses, capítulo 2, versículo 6, versículo 7. Todo mundo encontrou? Menos eu. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Vamos ler juntos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Capítulo 3. Vou ler e peço que os irmãos acompanhem, por favor. Na verdade não, vamos ler de forma alternada, até o 17. Eu leio os ímpares, peço que os irmãos leiam os pares. Capítulo 3 de Colossenses, do 1 ao 17. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, vossa palavra. não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E por revestir o novo homem, que se prepara para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, libertos da treva de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando
por ele, graças a Deus Pai. Amém. Muito obrigado, Samuel. Até abriu um pouco d'água. Bênção de Deus. Nós lemos aqui um texto muito prático, muito direto, no que diz respeito à manifestação dessa glória de Deus em nossas vidas. Nós falamos sobre esse caminho da glória, nós falamos sobre como Deus se manifestou. Falamos que nós temos esse privilégio e essa responsabilidade de termos a glória de Deus habitando em nosso coração. Habitando em nosso coração. E uma vez que Ele habita em nosso coração, uma vez que nós somos regenerados, uma vez que a nossa vida foi transformada, de fato, Cristo entrou em nosso coração, a nossa forma de enxergar a realidade muda. Ele nos traz novos rumos. Como nós então refletimos a glória de Deus? Como refletimos a glória de Deus diante de tudo que nós ouvimos aqui? Nós refletimos a glória de Deus quando nossos referenciais são transformados. E aí nós lemos aqui no versículo de 1 a 4 que o nosso referencial, ou o referencial do cristão, aquele que no versículo 6 e 7 receberam Jesus, estão andando nele, radicados, confirmados, edificados na fé, crescendo em ação de graça, mudam agora a sua forma de pensar, o foco, o objetivo, tem agora o referencial mudado. Nós buscamos as coisas lá do alto, mas não como um astrônomo, e muito menos como um astrólogo. Nós buscamos as coisas mais altas em propósito, mais altas em nobreza. Nós buscamos o próprio Jesus. Ele então passa a ser o nosso alvo. Nós temos uma mudança de perspectiva. A partir do versículo 1 nós vemos se de fato Deus habita em nós, se fomos ressuscitados, se a sua glória brilha e pulsa em nosso coração. Nós devemos olhar para Cristo, devemos ter uma vida centrada nele, os nossos pensamentos devem ser pensamentos que glorifiquem a Ele. A nossa alegria, por mais que seja bom viver aqui, eu não estou dizendo para você ser um alienado, não ter sonhos e planos aqui, não é isso, mas é submeter os seus sonhos e planos à vontade de Deus, ao julgamento do Senhor. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes fazemos as nossas agendas e apresentamos nossa agenda a Deus. Fala, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Quando o processo tem que ser ao contrário, fala, Senhor, me ensina e me mostra o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, qual é a minha agenda, Senhor? Me orienta a me disciplinar, a me organizar. A gente faz o inverso, a gente apresenta para Deus como se estivesse dando a Ele uma satisfação, dizendo que é isso aqui. Se o Senhor puder abençoar, carimbar aqui, chancelar, vai ser bênção demais. Quando na verdade o que Ele quer é que nós nos entregamos a Ele em tudo, as grandes coisas e as pequenas coisas. Eu não sei se eu tive aqui no primeiro semestre, na Semana da Família, eu não sei se compartilhei, acho que sim, a história da bola que caiu lá no quintal, na época do acampamento que nós tivemos esse ano. Vou repetir, eu ia repetir de qualquer jeito, né? Vou repetir, acampamento de carnaval desse ano lá da terceira igreja, os meninos lá, bom de bola, eles olharam a bola no terreno baldio que estava lá do outro lado. E aí, calhou, eu estava passando perto na hora. Aí eu vou ter que pegar, né? Estava ali do lado, enfiei lá no mato dessa altura, estou lá procurando a bola, e os meninos falando e tudo, aí eu estou procurando a bola. Aí eu falei, Senhor, me ajuda a achar essa bola. Aí eu orei, pedi para Deus achar a bola. Aí me deu uma crise de consciência na hora. Eu falei, Senhor Deus, tanta gente fazendo orações melhores, mais nobres do que a minha, né? Gente pedindo para encontrar filho, gente pedindo para encontrar saúde, e eu aqui pedindo para encontrar uma bola. Mas ao mesmo tempo eu pensei, Deus do muito? É Deus do pouco. O Deus que quer ser honrado nas coisas impossíveis, extraordinárias, sobrenaturais, é o Deus do cotidiano, do normal, do ordinário, do natural. É um Deus que ajuda alguém a encontrar uma cura e ajuda alguém a encontrar uma bola. É poder sobre autocontrole, né? Poder sobre controle, domínio próprio. Eu posso fazer, mas eu devo fazer. Depender de Deus quando tudo vai mal, quando tudo vai bem. Achei a bola.
Eu sei que é isso que você também estava pensando. Ele me ajudou a encontrar a bola. E eu sei que ele ajuda outras pessoas a encontrarem o que estão procurando. Ele pode te ajudar a encontrar o que você está procurando. O muito e pouco. Muito e pouco. Ele é o Senhor dos grandes sonhos, dos pequenos, aquele pequenininho que você acha que vou gastar o tempo de Deus pedindo isso. É isso que Ele quer ouvir de você. Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus está lá na casa e Marta correndo, andando de um lado para o outro. Gente, honestamente, duvido que você ou eu teríamos talvez sim, vou generalizar não, mas o nosso comportamento é de Marta. Se vai alguém na sua casa, por exemplo, eu vou me oferecer para almoçar lá na sua casa. Aí o que a gente faz? A gente arruma a casa. E se a pessoa chega um pouquinho mais cedo do que a gente prevê que ela chegue, lascou. Ontem eu recebi a pessoa lá em casa de manhã, e de manhã para mim é meio chato, porque eu fico com a minha filha, a minha esposa trabalha de manhã e à noite. Aí eu fico com a minha baixinha lá de manhã. Então eu tenho programado até 9h30 para fazer minhas coisas, depois eu fico por conta dela. E aí, não sei porque eu marquei um aconselhamento ontem lá em casa. Aí o rapaz foi. Glória a Deus que ele foi bom. Só que ele chegou cedo. E para quem tem criança em casa, principalmente o pai, né? E aí, na hora que ele tocou o perfume, foi Jesus, Maria e José. Tinha umas coisinhas, a casa estava filmada, mas tinha uma coisinha ou outra ali, que você sabe, aquele quartinho ali que você deixa para. Então, não deu tempo para eu chegar até lá. E aí a menina já estava acordada, eu levantei cedo, dei banho dela, deixei ela no esquema para não ter. Só que tinha uns negocinhos ainda para dar uma arrumada. Minha esposa vai me pegar se ela ver isso aí. Mas queimando lá, e aí fomos lá. Aí o rapaz chegou e graças a Deus eu dei um jeito de eu dar uma camuflada lá, eu não precisava. E imagina se Jesus fala assim: vou lá na sua casa hoje. Jesus, vai sim. Mas só me dá uns 10 minutinhos. Só para eu poder dar um jeitinho ali, uns 10 minutinhos. Igual o carro, tem gente que cuida do carro muito bem, mas tem gente que às vezes deixa o carro um pouquinho mais. O meu carro não é. Deixa o carro ainda daquele jeito. E aí você vai dar carona para. Vou contar outra coisa. Ontem na igreja, vou acabar, hoje eu acabo na igreja. Eu acho. Fui dar carona não, estava na reunião de oração ontem. E aí a irmã passou mal lá na igreja. Passou mal. Aí vamos levar a irmã para a igreja, vamos levar lá, oramos lá e vamos levar lá para o hospital. Aí eu falei, não, vamos, nem pensei em carro, nem pensei em nada. Só que eu fui buscar minha filha e deixei as coisas dela tudo lá atrás e deixei na casa da minha mãe. Eu fui para a igreja, minha esposa trabalha. Eu não sabia se eu botava a dona passando mal dentro do carro ou tirava as coisas que estavam lá. Aí eu estava quase confundindo, tirando a dona, botando as coisas, já não sabia o que estava fazendo. Imagina Jesus falando assim: eu vou na sua casa hoje. A gente tem um coração de Marta. E mais, a gente vive no mundo de Marta. Mas o que Jesus nos ensina é ter um coração de Maria no mundo de Marta. É isso que a gente precisa aprender. A escolher a melhor parte. Não é que a outra estava errada, não. Ele não recrimina Marta porque ela estava agitada, no sentido de ter que querer fazer coisa para ele. Mas o momento era outro. Era descansar. Era aproveitar aquilo que Jesus estava para fazer. A gente às vezes está muito preocupado em fazer por Ele e às vezes não fazemos com Ele. E aí entramos num ciclo vicioso. Fazemos por Ele. Então, o que Ele quer é que antes de fazermos por Ele, façamos com Ele. Aconselhamos, confortamos, abençoamos, ajudamos. Mas Ele quer, antes de fazer isso, faça com Ele. Ter os nossos referenciais mudados, transformados, a gente consegue refletir a glória de Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, também nós seremos manifestos com Ele em glória. Mas não só termos os nossos referenciais transformados, mas nós temos a nossa conduta transformada também, mudada também. Se a gente observar a partir do versículo 5 de Colossenses capítulo 3, ele vai dizer uma série de coisas que a gente precisa abandonar. Não é só deixar guardado para depois pegar. Ele diz: fazer morrer
matais. Não é deixar em coma, adormecido, em stand-by, a fazer morrer essa natureza pecaminosa. A gente não vai conseguir passar em tudo, mas só citando: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, idolatria, porque isso não glorifica a Deus. Idolatria glorifica a Deus onde? Prostituição glorifica a Deus onde? Em que? A soberba, a arrogância, a vaidade, a avareza glorifica a Deus em que? Impureza glorifica a Deus em que? Se Ele é santo, santo, santo. Então aquilo que não faz justiça a quem Deus é, deve ser tirado da gente. E assim a gente consegue refletir a glória de Deus, limpando aquilo que está ruim, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não vale nada. Mas é difícil demais, difícil, porque a gente luta contra essa natureza pecaminosa. Cristo tira da gente a culpa e crava na cruz, mas a corrupção continua. Por isso que a santidade, a santificação, ela é tanto um ato. Cristo nos separa, Ele nos purifica, quanto um processo. A gente continua no processo de santificação, e o Espírito Santo vai nos ajudando, nos ajudando. Porque se a gente obedece essas coisas que nós falamos aqui, devem morrer, é por essas coisas que vem a ira de Deus. E eu não quero estar do lado contrário ao lado que Deus está. Nós falamos aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? Nós temos uma conduta mudada, e os pequenos grupos nos ajudam a isso. E a gente precisa desenvolver mesmo, como a gente falou aqui: olha, despojai-vos, tirai igualmente a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena no vosso falar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui: ira em si não é pecado. A ira não é pecado, porque a Bíblia diz que Deus se ira. Se eu disser que a ira é pecado, todo mundo no pecado a Deus é pecado. Isso não. O problema é o que vem depois da ira. Coladinho depois da nossa situação de pecado, quase que uma irmã siamesa. Nós nos iramos e pecamos. É rápido, é fácil, é ato contínuo. A Bíblia diz: olha, irai-vos, mas não pequeis. E um exercício: por que Deus então criou a ira? Para que a gente não ficasse silente às injustiças, apáticos às injustiças. Mas uma coisa que Deus criou bom, que é esse senso de justiça, a nossa direção aponta para o outro lado. E aí a gente tem a tendência, e ao longo do tempo a gente maqueia essas coisas, né? E a gente costuma dizer que criança é inocente, né? Criança é Deus. Criança fala as coisas assim, né? Sem filtro. A gente diz: ela é criança, ela é inocente, ela fala a verdade. Mas a criança é pecadora como a gente. A gente cresceu e aprendeu a camuflar isso. E a gente está cheio de mentiras sociais. É ou não é? Como é que está? Estou bem. E a gente às vezes não fala. E aí, para quem é casado, quem não é casado, fala assim: a esposa, a namorada, amigo, fala assim: e aí? Estou bonito? Aí você dá aquela respirada fundo, você ora pedindo discernimento aí, fala: e aí? E aí, essa roupa está boa? Aí você fica naquela situação: o que eu vou falar? Você tem que falar, você tem que ser homem, até para apanhar, tenha coragem. Mas a gente acaba dando vazão a outras coisas e falamos outras coisas e entramos nesse mundo aí. As crianças só ainda não aprenderam a mentir tão bem quanto a gente, e elas nos ensinam muitas coisas. Nós precisamos abandonar essas coisas. Caminhando para o final, ele diz: então, não só abandonar isso, mas trocar de roupa. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade. E foi tão bonito a gente ouvindo aqui o relato do pessoal dos pequenos grupos, falando que isso acontece nos pequenos grupos. Falando esses ternos afetos de misericórdia, bondade, longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Aqui está dizendo: tolere ele. Ou suporte, no sentido que a gente tem entendido, né? Como se suportar o outro fosse simplesmente ignorar e não se colocar contra. Não. Suportar é você verdadeiramente não deixar que essa pessoa caia. A cadeira que você está sentado está te suportando. Ela está impedindo que a lei da gravidade exerça de uma forma mais forte
umas cadeiras mais que outras, que você seja lançado ao chão. Suportar o outro é ajudá-lo a ficar de pé. É ajudá-lo a não cair, sabe? Não é simplesmente tolerar, mas é dar a mão. Mais que dar a mão, dar o coração. E é difícil a gente às vezes suportar, nós nos colocarmos no lugar de outra pessoa. Mas é isso que a Escritura vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Ajudem. E a Bíblia é cheia de mandamentos recíprocos, de reciprocidade, de mutualidade, de pastoreio mútuo. Sejam cheios de ternos afetos de misericórdia, perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem algum motivo de queixa contra outro, vai lá e conversa. Não deixe isso passar, não. Isso é manifestar a glória de Deus. Não é fácil não, gente, pedir perdão e receber perdão e se perdoar não é fácil. Não é fácil. Mas qual é o final que a gente entende lá como oração do Pai Nosso? Última expressão. Uma das últimas. Perdoai. Como nós perdoamos os nossos irmãos. Se eu não perdoo, Ele vai perdoar como Ele vai fazer como eu, na teoria, né? Mas aí a misericórdia de Deus atua, mas serve de ensinamento. Se eu digo: Senhor, faça comigo o que eu faço com o outro, aí vamos chorar, né? Imagina se Deus nos tratasse as nossas atitudes. Misericórdia de Deus, que atua mesmo fortalecendo o nosso coração. E o grupo pequeno nos ajuda a fortalecer isso, sabe? É um ajudando o outro, é um suportando o outro, é um confessando pecado. Ó, uma coisa que a gente tem abandonado muito é confessar pecado um ao outro. A gente quase não faz isso. Vou pedir oração para vocês. Eu disse: olha, eu queria que você orasse por mim, porque estou com crise. Não é meu caso não, tá, gente? Mas estou com crise no casamento, por exemplo. Vamos orar, vamos orar. E às vezes eu não falo por que eu estou com crise no casamento. Talvez porque a pessoa seja viciada em pornografia, ou está cometendo adultério, ou porque é grosso, é uma grossa, é isso, é aquilo. A gente não fala, a gente pede oração, a gente não confessa pecados. E confessar tem um sentido terapêutico também, né? A gente precisa fazer isso. A gente pede oração para a questão financeira, mas a gente não diz por quê. A gente fala por que a gente está com problema financeiro. E aí uma série de outras coisas, talvez porque a gente gasta mais que ganha e tudo mais. Eu queria pedir perdão, eu queria pedir que você orasse comigo com dificuldade na igreja. Por quê? Então a gente precisa, e a Bíblia diz isso, para a gente confessar pecado no outro. E o grupo pequeno é uma oportunidade muito grande de você executar isso. Criar confiança, ser confiante. Confiabilidade é algo que está em falta nos nossos dias. Então, se você encontra alguém no seu grupo pequeno e diz: olha, Samuel, eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você orasse comigo por causa do meu relacionamento, do meu trabalho, estou com dificuldade quanto a isso. Eu estou sofrendo tentações. Ainda que você não explane isso para o grupo todo, se você não quiser, mas tem alguém que ore com você e por você. A gente precisa disso. É um pelo outro, é um com o outro. Que a Igreja Católica instituiu como um dogma, um sacramento, a questão da confissão, a Bíblia nos orienta a fazer isso. Não é para você ficar sabendo das últimas fofocas da igreja, para espalhar isso aí, não. É você, como templo de Deus, abrigar um outro coração, ser ouvido e falar diante do Senhor. Então, olha, além de mudar a nossa percepção, os nossos referenciais, termos uma nova conduta, abandonando tudo aquilo que está de lado, ou tudo aquilo que é contado à voz do Senhor, nós temos também que mudar para refletir a glória de Deus os nossos relacionamentos. Tendo novos referenciais, nós olhamos para cima, olhamos para o alto, olhamos para Cristo, temos um alvo. Olhando para a nossa conduta, olhamos para dentro, fazemos um autoexame, uma autoanálise, um diagnóstico. E quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, olhamos ao redor da nossa vida. E no versículos 12 a 17, como nós estamos falando aqui, nós vemos isso sendo construído, orientado e ensinado. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. É a descrição do pequeno grupo, não é? Se a gente ler esse versículo aqui, com gratidão em vosso coração. E o versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Isso é ser salvo para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus. Saber que Deus habita em mim, mas Ele não está escondido. Ele precisa sair, Ele precisa ser visto, Ele precisa ser contemplado. Isso de uma forma natural ou através de esforço. A nossa fidelidade a Deus, ela tem que ser explícita. Ela não pode ficar com a gente escondidinha no nosso coração. Ela tem que ser mostrada, manifesta. Último texto para a gente orar e encerrar essa manhã. Romanos capítulo 11, versículo 33. Texto muito conhecido, né? Muito lembrado, está em Romanos 11. Nós falamos de algumas coisas de uma forma introdutória, a gente não aprofundou muito, passamos sobre alguns temas importantíssimos aqui, na teologia bíblica, na teologia sistemática e algumas outras coisas. E explicamos agora, através desses versículos que nós lemos, como viver para a glória de Deus. E aí nós encerramos com a exclamação do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo uma igreja, que estava aprendendo essa igreja, na capital da perseguição à igreja, que era Roma, naquele tempo, e escrevendo sobre coisas difíceis às vezes de entender. Esse tratado teológico, se você ler antes aqui, ele para e diz: ó profundidade da riqueza. Esse ó é como é o ó mesmo. Ele fica de queixo caído diante da grandeza de Deus. Ele diz assim: ele se espanta, ele fica maravilhado. Ele contempla a glória de Deus através da sua vontade, seus atributos, como nós falamos aqui, o seu caráter, e diz: ó profundidade da riqueza. Ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Estava conversando com a irmã ali atrás, e ela estava falando sobre a beleza que é o encontro das águas, lá em Manaus, né? E ela falou, ela usou uma expressão que é verdadeiramente isso. Às vezes dá um nó na nossa, a soberania de Deus dá um nó na nossa cabeça, e é isso mesmo, teologicamente preciso. Dá um nó na nossa cabeça. Achei que eu tinha derrubado. A soberania de Deus faz isso. Dá um nó. Aí o esposo dela disse, não, eu disse, mas isso é física. E eu falei assim, é física mesmo. Deus usa a física como servo dele. Quem vocês acham que ditou as leis da física? O próprio Deus. As leis criacionais obedecem a Deus. Ele é um grande legislador do universo. Por mais que alguns milagres você possa dizer, não tem explicação científica, e eu acredito. Por exemplo, Adalto Lourenço tem um videozinho curtinho, dentro de uma explicação grandona que ele dá, sobre transformação da água em vinho. Tem uma pregação que fala sobre a origem da questão do dilúvio, e aí tem um recorte que ele faz. É explicável a transformação da água em vinho. Fisicamente falando, quimicamente falando, não dá para explicar. Aí ele fala rapidinho do processo de fusão nuclear, ele começa falando molécula aqui, que tem que juntar com aquela lá, não sei o que lá, tem lá. Só que a energia envolvida nesse processo é absurda. E para ter esse poder, essa energia para fazer isso acontecer, transformar moléculas de água em vinho, precisa de uma força absurda, uma energia absurda. Precisa descer um Deus para fazer isso. E é isso que Jesus diz que Ele é. A física e aquilo que explica, a água e vinho explica, ela não explica de onde vem a força, a energia gasta. Os milagres, alguns podem ser explicados. Jesus andou sobre as águas, você pode ter um monte de possibilidades, ele falou isso. Eu não tenho problema quanto a isso.
Mas quem fez essas moléculas se juntarem, essas leis criacionais acontecerem? Deus. O próprio Deus. Quando a gente olha para Paulo, se maravilhando, ele está dizendo sobre isso. Qual a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. E é interessante que, versículo 34, ele faz perguntas, fugiu a palavra aqui, retóricas, invertendo a ordem das que ele fez anteriormente. Ele diz assim, primeiro ele vai dizer, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e caminhos. Ele inverte, ele começa pelo conhecimento. Quando ele diz riqueza do conhecimento de Deus, ele vai falar, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Quem sabe o que Deus pensa? Quem consegue fazer uma teoria da epistemologia da mente de Deus? Quem conheceu a mente dele? Quem diz para Deus que é certo e errado? Quem diz para Deus o que vai acontecer no futuro se ele não fosse o Senhor decretando todas as coisas? E aí Paulo continua dizendo, ou perguntando, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro fazendo aí a ponte com a sabedoria? Quem chegou para Deus e disse assim, olha, Senhor, eu acho que o Senhor devia fazer assim. Eu acho que o Senhor devia fazer assim. A gente às vezes dá uma dessa, né? Não, Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, mas se o Senhor puder dar um jeitinho, fazer uma curva à esquerda. Senhor, foi muito bom o Senhor fez, mas o Senhor podia ter esperado, adiantado. Deus não se atrasa, Deus não chega cedo, Deus age no plenitude do tempo. Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem teve um padrão ético e moral para dizer, Senhor, isso é certo, isso é errado? E aí, falando da profundidade da riqueza, diz, quem primeiro deu a ele para que viesse a ser restituído? E a gente vê por aí muita gente cobrando coisas de Deus. E a pergunta que é essa, quem deu a ele para que viesse a ser restituído? Eu queria que você lesse comigo, versículo 36. Vamos juntos? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não só a glória eterna, mas eternamente. E você faz parte disso. Porque você foi salvo para refletir a glória de Deus. Amém?